Queria dar um bom dia a todos e todas, dirigentes, delegados sindicais, nossos convidados, registrar a presença aqui da vereadora Sofia Cavedon, de uma representação do gabinete da deputada Maria do Rosário e todos os presentes. Nossa atividade hoje tem como objetivo, conforme já o convite enviado, nós fazer o lançamento dessa cartilha que já foi distribuída a todos e todas, que está sendo remetida a todo o conjunto dos nossos sindicatos do Estado, que é parte daquela campanha em defesa dos direitos que nós lançamos em maio, antes do começo da nossa campanha salarial. Diante do que nós estamos vivendo, numa conjuntura onde se anuncia um conjunto de ataques por todos os lados, nos estados, no país, onde, mais uma vez, eles deixam claro que a solução para a crise econômica que estamos vivendo no mundo e no Brasil é resolvê-la retirando os nossos direitos. Então, esta campanha, quando nós lançamos, já tinha como objetivo, principalmente, conscientizar a categoria bancária da necessidade da luta, da mobilização, da participação coletiva, para que a gente consiga criar uma perspectiva de barrar esse conjunto de ataques. Por isso a campanha é baseada em cima do robô, porque esse é o sonho de consumo do nosso patronato, de que nós sejamos robôs. E a campanha visa justamente despertar o bancário para que ele não seja um robô, para que ele seja um ser humano que tem emoções, tenha necessidades e principalmente a consciência da luta coletiva. E nós queremos agora, com esta cartilha, continuar a disputa desta consciência e trazendo um conjunto de informações sobre os principais direitos que hoje estão ameaçados. Então, aqui a gente tenta, com essa cartilha, conscientizar do que significa a reforma da Previdência, do que significa a aprovação do projeto de terceirização, como é o sonho deles, e é hoje os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, em especial no Senado, que inclusive ontem estava prevista a sua votação e acabou sendo retirado da pauta. O negociado sobre o legislado, que tentam vender como uma ideia de modernidade, de valorizar a negociação coletiva, quando sabemos que não é isso. Porque a negociação coletiva é importante, mas é importante também que tenhamos um patamar mínimo, que tenhamos aquilo que o conjunto das leis trabalhistas nos garantem, não possam ser flexibilizados nos acordos coletivos. E eles querem, sim, aprovar esse projeto de colocar o negociado acima do legislado para que possam negociar direitos fundamentais e históricos como o 13º, nossas férias e tudo mais que hoje rege as nossas relações de trabalho. O ataque ao que é público, isso já vínhamos anunciando do que estava por trás de toda essa movimentação que aconteceu no Brasil. E hoje já vemos, sendo que esta semana já foi largado um plano de reestruturação do Banco do Brasil, que sem dúvida nenhuma visa o seu sucateamento, preparando ele, quem sabe, para um dia eles terminar aquele serviço que eles começaram lá na década de 90, quando o neoliberalismo avançou no nosso país, mas que conseguimos interromper em 2002, e aqui pelo menos salvamos o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, porque em outros países vizinhos nem isso sobrou da onda neoliberal da década de 90. E nós, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que esta semana o desgoverno do senhor Sartori anunciou um pacote que também, depois de vender a crise durante quase 2 anos, ele mais uma vez vem e aponta quem é que tem que pagar pela crise. É o funcionalismo público,
é o conjunto dos trabalhadores, é o povo gaúcho, que está vendo parte importante, fundações e um conjunto de outras instituições públicas sendo colocado com a proposta da sua extinção, ou algumas até a privatização, quando eles chamam de federalização, na verdade a ideia é a privatização. Então esse é um conjunto de questões, de direitos que hoje estão colocados, e essa é a nossa contribuição. A ideia com o lançamento desta cartilha é retomar a nossa campanha, é fazer com que os bancários deem essa contribuição, porque sabemos que o enfrentamento, neste momento, não vai ser um enfrentamento corporativo. Não vão ser só os bancários que vão conseguir resistir e barrar qualquer um desses ataques. Só é possível com uma profunda unidade do conjunto da classe trabalhadora, do conjunto dos movimentos sociais, para que a gente consiga criar esta possibilidade da resistência e que a gente consiga êxito no sentido de barrar. Então, com isso, eu queria, em nome da diretoria aqui da nossa federação, abrir esta atividade, convidar o nosso painelista de hoje, sociólogo Guilherme Boulos, do MST, e também da Frente Povo Sem Medo, que hoje tem sido atores importantes na resistência e nas mobilizações que estamos construindo no país inteiro. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer à FETRAF pelo convite, Jubilei, pela oportunidade de poder participar de um debate e, fundamentalmente, a importância do lançamento de uma cartilha como essa, né? Até porque eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, ainda não caiu a ficha para muitos de nós, não só para o povo em geral, né? Mesmo para aqueles que têm maior identidade com o campo progressista, com o campo popular, que tem alguma militância, alguma atuação política no sindicato, em movimentos sociais, me parece que há ainda uma incompreensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo hoje. E eu queria começar dizendo que este governo, o governo Temer, que ascende ao poder por meio de um golpe parlamentar, acho que nós podemos dizer isso, o governo mais perigoso para os trabalhadores e para a maioria do povo brasileiro desde o fim da ditadura militar. E ele é o mais perigoso exatamente porque, ao não ter sido eleito por ninguém e também não pretender reeleição, ele pode praticar as piores atrocidades, as medidas mais antipopulares, e não vai pagar um preço político eleitoral por isso. Ele pode fazer o que há de pior, as maldades que estavam na gaveta, que nem nos anos 90 Fernando Henrique fez, e não vai prestar contas para ninguém na sociedade brasileira. É um governo que não precisa prestar contas políticas daquilo que faz. E isso é grave, né? É grave porque estes 2 anos, até 2018, podem representar um nível de retrocesso de 30 anos para trás ou mais, né? As medidas que esse governo, que não tem a soberania do voto popular, quer implementar, e já começou a implementar, são medidas de uma dureza sem precedentes na história recente. E é por isso que eu chamo a atenção das companheiras e companheiros para a gravidade do momento e para a importância da gente construir uma consciência, uma reação que seja proporcional ao que está ocorrendo. Eu queria mencionar aqui, a cartilha faz isso, mas destrinchar também algumas dessas medidas, né? Começando por aquela que já está, digamos, em estágio mais avançado de aprovação, que é
a PEC do teto. A PEC 241, agora a PEC 55, que foi aprovada em 2 votações na Câmara, com direito a banquete no Palácio do Alvorada e tudo mais, e vai, dia 29, na próxima semana, para a primeira votação no Senado, e dia 13 de dezembro, ainda esse ano, para a segunda votação. Essa PEC simplesmente significa o congelamento de investimentos públicos no nosso país pelos próximos 20 anos. Vejam, não há precedentes internacionais de qualquer país do mundo que estabeleceu uma política de ajuste fiscal e de austeridade, ou seja, de congelamento de gastos, por um prazo como esse, como cláusula constitucional. Eles querem impor na Constituição do país que a política de austeridade é obrigatória. Nem no pacote grego, nem nos piores pacotes europeus, nem os mais criativos economistas do FMI, que passam a vida toda pensando como atacar direitos sociais. Nem o governo FHC, o governo Menem, o governo Fujimori, os governos mais antipopulares da América Latina, nenhum deles chegou a esse ponto. Porque essa medida, ela representa, desde o ponto de vista econômico, um fator de profunda concentração de renda para um país como o nosso, que já está entre os mais desiguais do mundo. Porque, vejam, em algum momento, nos próximos 20 anos, o país vai ter crescimento econômico. Vai ter? Nunca houve 20 anos de recessão. Cada país acaba um país com 20 anos de recessão. Não existe. Vai haver crescimento econômico. Com crescimento econômico vai haver aumento da arrecadação. Agora, este aumento da arrecadação, produto do crescimento, produto do trabalho do povo brasileiro, não vai poder ser revertido em investimento público. Porque você vai ter uma cláusula que estabelece que não pode ampliar investimento público, ele vai estar congelado. Para onde vai? Para onde vai o excedente da economia brasileira pelos próximos anos? Vai para a única parte do orçamento que não vai estar sujeita ao teto, caso a PEC seja aprovada, que é o pagamento de juros da dívida pública para os detentores desses títulos. Para banqueiros, para banca, para fundos de pensão. Todo o crescimento econômico brasileiro vai ser destinado para o 1% mais rico da sociedade. Isso é uma penalização incrível para os 99% restantes. E vai congelar o investimento no período de baixa. No período, vai congelar em cima do orçamento de 17, que é um orçamento que já vai ser na recessão, na crise. Os efeitos disso são o desmonte do que há de rede de proteção social no Estado brasileiro. Nós podemos dizer que essa PEC, ela não é uma emenda constitucional, ela é uma desconstituinte. Aquilo que a Constituição de 88 tinha de mais avançado para o povo brasileiro, que é uma rede de seguridade, de proteção do povo, o SUS, Sistema Universal de Educação Pública, moradia como direito para todos, e várias outras políticas sociais do Estado, isso vai ser desmontado com essa PEC. Vejam, mais do que isso, essa PEC é um atentado brutal de morte à democracia. Porque este prazo de 20 anos implica os próximos 4 governos que sejam eleitos para comandar o país. Um governo que não foi eleito pelo povo está estabelecendo qual vai ser a política econômica dos próximos 4 governos eleitos. Então,
De que vale o voto popular em 18, em 22, em 26, se já está definido qual é a política econômica? Quer dizer, o voto direto e popular de milhões de brasileiros vai ter que ser referendado por 3/5 do parlamento, porque só reverte isso que está sendo aprovado por 3/5, porque a emenda constitucional, hoje eles têm 3/5 e por isso estão deitando e rolando lá. A questão que a gente precisa se colocar é quando é que nós vamos ter 3/5 para reverter as atrocidades que eles estão aprovando agora. Nós nunca tivemos. Não falo nem do campo de esquerda, mas específico, campo democrático, campo progressista, nunca chegou perto de ter 3/5 do parlamento brasileiro. É uma medida que, se aprovada, vai afetar as próximas gerações de maneira muito dura. Vai secar o Estado brasileiro. Nós já estamos vendo, no caso, vocês bancários, a notícia da última semana em relação ao Banco do Brasil, vai haver um desmonte do serviço público no Brasil. Já está havendo, porque essa política de austeridade de ajuste está sendo aplicada. Com a PEC, ela vai se tornar obrigatória, regulamentar. E a tendência, evidentemente, aos serviços públicos, incluindo-se aí os bancos públicos, as empresas públicas, é retomar a lógica da saída privatista. Como eles fizeram nos anos 90 para privatizar a Telebrás, por exemplo. Pioraram drasticamente o serviço, criaram uma sensação na população de que o público não presta, de que o público não funciona e de que o privado era o eficaz. E com isso criaram uma opinião social favorável à privatização. Com essa política de ajuste, vão fazer o mesmo, porque vão destruir as empresas públicas. Os bancos públicos vão piorar muito na qualidade de atendimento, porque vai ter demissões, fechamento de agências, como o BB já anunciou. E, com isso, você cria um caldo social favorável à privatização do conjunto das empresas públicas que ainda restaram ao povo brasileiro. A mesma coisa na saúde. Basta ver quem é o ministro da saúde, é o cara dos planos de saúde privados, que já apresentou a proposta de, agora, a saída para o SUS é um plano popular, convênio popular. Essas ideias começam a ganhar muita força e com a aprovação de uma medida como a PEC, esse caminho fica muito bem trilhado. A PEC está aí, aprovada já na Câmara e agora no Senado. Além disso, evidentemente, nós temos uma segunda grande medida de retrocesso proposta por esse governo, que é a reforma da Previdência. Que eles querem já engatar na PEC. Então, eles estão seguindo, nesse sentido, é preciso reconhecer, o preceito de Maquiavel com firmeza. O mal se faz logo e de uma vez só. O problema é que o bem aos pouquinhos, com esse mal, não vai ter bem nem aos pouquinhos. Vai ser só o mal mesmo e acaba a história. Então, eles estão aproveitando a expressiva maioria parlamentar que tem, aproveitando o fato deles usarem um argumento, o PT botou o país no vermelho. A Dilma destruiu a economia nacional. Nós estamos aqui só corrigindo a rota. Nós estamos aqui compensando para poder salvar o país da falência completa. Nenhuma casa pode gastar mais do que o seu orçamento, do que o salário das famílias. Este discurso absolutamente cínico ainda tem força. Esse discurso ainda está ajudando a manter anestesiada uma parte da massa popular no nosso país. Uma parte expressiva dos trabalhadores. Eu imagino, aqui tem, o pessoal falou, delegados sindicais. Bom, vocês conversam com seus colegas de trabalho na agência, como nós lá no movimento conversamos com o povo nas ocupações, e não é fácil, não está fácil fazer esse debate ainda. O antipetismo entrou de uma maneira visceral e é usado para legitimar qualquer coisa. Por
por isso, enquanto ainda tem esse caldo com força, eles querem engatar logo depois da PEC a proposta da reforma da Previdência. Reforma da Previdência é importante que se diga, porque nós precisamos ser correto e justo nesse reconhecimento. A Dilma, no seu governo, mandou a reforma da Previdência ao Congresso. Cometeu um erro brutal, né, em ter feito isso. Um erro de ter enviado a reforma, de ter querido fazer um ajuste fiscal achando que poderia recompor, e esse erro desorganizou o campo de cá. E nos desarmou para o processo de resistência. Ajudou a dar base social para o golpe que veio a ocorrer depois. Agora, a reforma da Previdência que o Temer quer fazer consegue ser a reforma da Dilma ao cubo, do ponto de vista de perversidade. Né? Idade mínima, 65 anos para homens e mulheres. Ou seja, está se falando pouco disso, mas há um ataque brutal ao direito das mulheres brasileiras. Né? Você igualar a idade de aposentadoria das mulheres com a dos homens, num país onde a dupla jornada doméstica das mulheres ainda é regra, é um absurdo, é descabido. Né? 65 anos. Bom, existem regiões do Brasil em que a expectativa de vida está por aí. Quer dizer, a pessoa não vai poder se aposentar, vai se aposentar no caixão. Para além disso, fim do regime de aposentadoria rural, que é um regime especial pelas condições duras de trabalho no campo. Isso vai gerar uma miséria no campo. Isso vai fazer um retorno duro da fome nos rincões do país. Desindexação da aposentadoria do salário mínimo. Ou seja, os aumentos do salário mínimo não vão estar atrelados diretamente à aposentadoria. Ou seja, um arroxo do ganho dos aposentados. Não é qualquer coisa. Uma reforma como essa Bom, por menos do que isso, a França pegou fogo neste ano. Né? Centenas de milhares foram às ruas para lutar contra uma reforma trabalhista e previdenciária que era menos perversa do que essa. E o terceiro ponto é precisamente a reforma trabalhista, que eu, dando uma folhada na cartilha, vi que ela trata bem. A reforma trabalhista, digamos, ela não é uma reforma única. Eles estão fazendo a reforma trabalhista pelas beiradas. Né? E, inclusive, se utilizando do judiciário. Né? O STF, quando coloca o tema da desaposentação, quando pauta o tema do negociado sobre o legislado, quando pauta a terceirização, né? Estava marcado para a semana passada o julgamento, foi adiado, mas estava ali. Assume o papel de legislar contra o povo para fazer uma reforma trabalhista. Eles já anunciaram um ministro, que eu acho que não deve orgulhar muitos gaúchos, chamado Eliseu Padilha, anunciou numa entrevista que para eles são dois temas na reforma trabalhista: terceirização e negociado sobre o legislado. Mas isso basta. Né? Você não precisa revogar a CLT para acabar com a CLT. Revogar a CLT é um escândalo. Né? Mas você pode acabar, minar os efeitos e a proteção da CLT com medidas que a neutralizem. Se você generaliza a terceirização para atividade fim, hoje, vocês sabem, a terceirização só é permitida para atividade meio das empresas, não para sua atividade principal. Né? Se você generaliza a terceirização para atividade fim, que esse era o PL do Cunha do ano passado, o tal do 4330, que agora está no Senado e será votado. Tem um relatório do Paim que vai ser rejeitado e a questão é como vai ser isso no Senado, se a gente vai ter força para segurar ou não. Mas se você faz isso, você permite automaticamente os contratos terceirizados gerais que não precisam se guiar pela CLT. Os contratos terceirizados são flexíveis, são precarizados.
Se você autoriza que o negociado se sobreponha sobre o legislado, e com um discurso, né, bonito de que, olha, estamos valorizando a negociação dos trabalhadores. Escambau. Né? Na verdade, vamos achar que tem negociação igual? Que as condições de negociação entre trabalhadores e patrões são condições equitativas, principalmente num período de desemprego, em que os trabalhadores estão pressionados a aceitar acordos rebaixados sob a pena de perder seu emprego? O negociado, nesse caso, vai ser faca no pescoço. E vai poder ser abaixo da legislação, porque o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Então, você mantém a CLT, mas você permite outras formas de contratação de relações de trabalho por fora da CLT. Ou seja, você acaba com a CLT. A CLT deixa de ser obrigatória. Ela é opcional. E vejam, sob esse aspecto, a CLT dos anos 40. Nesse meio tempo, nós tivemos 21 anos de ditadura militar no Brasil. Nem a ditadura militar se atreveu a mexer na CLT. Um governo como esse, medíocre, ilegítimo, tampão, em poucos meses começa a pautar, destruir a CLT. Coloco esses pontos para que a gente tenha a clareza da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Não é pouca coisa. Um pacote com PEC do teto de gastos, com reforma previdenciária e com reforma trabalhista, significa destruição dos serviços públicos, da capacidade de investimento do Estado brasileiro e dos direitos trabalhistas, das seguranças, das garantias que nós temos. Né? Conquistadas por décadas de muita luta do movimento sindical, dos movimentos sociais brasileiros. Né? Isso une a todos, porque a PEC, veja, eu sou do MTST, nós lutamos por política habitacional nas ocupações do movimento. Com essa PEC, com esse regime fiscal, alguém acha que vai existir Minha Casa Minha Vida ou qualquer tipo de política habitacional? Acabou. Né? Nem o SUS vai ser combalido. Agora, evidentemente que um processo como esse não é possível se supor que vá se dar sem resistência popular. Né? A resistência, na verdade, ela já acontece. Né? Nós temos os estudantes no Brasil todo fazendo ocupações de escolas. Movimento importantíssimo. Tivemos mais de 1.000 escolas ocupadas esse ano no Brasil. Né? Às vezes a gente não dá centralidade, mas nós precisamos perceber que aí passa uma energia forte, real, de luta. Né? Nós temos nas grandes cidades o sem-teto fazendo ocupações de luta por moradia. Nós temos os servidores públicos começando a se levantar e fazendo mobilizações, como no caso, agora com mais destaque no Rio de Janeiro, com um pacote que vai ser o daqui. Olha o que está sendo proposto no Rio de Janeiro e esperem algumas semanas que vai estar proposto aqui igual. Não é? E aqui algumas semanas, porque ontem decretaram, mas no Brasil daqui a alguns meses. Isso vai generalizar. O Rio de Janeiro hoje é o Brasil amanhã, desse ponto de vista. Todo o país. Né? Então, a resistência. É verdade, temos que reconhecer, essa resistência ainda é muito insuficiente para barrar os ataques. Tem lutas no país. Dia 29 nós vamos com caravanas para Brasília para votação da PEC. Dia 13 também na segunda votação já está se organizando. Agora em São Paulo vai ter um grande... Especialmente os trabalhadores, o povão das periferias urbanas, para as nossas fileiras, para lutar junto, a gente vai ter muita dificuldade de barrar. Barrar só com os já organizados, barrar só com os já convertidos, nós não vamos conseguir. Né?
como não conseguimos barrar o golpe. Fizemos grandes mobilizações, foram centenas de milhares de pessoas às ruas no país, mas a maior parte do nosso povo não foi de verde e amarelo dizer fora Dilma e dizer que o Cunha era o bandido preferido, mas também não foi com a gente nas mobilizações contra o golpe. Ficou ali. E continua ali. Porque o que passou na cabeça da maior parte do povo? Que não era com ele. Uma briga entre políticos, eles que se entendam. Todo mundo é corrupto ali. O senso comum do povo brasileiro dizia isso. Não tem nada a ver com isso. Né? E agora começa a perceber que tem muito a ver com isso. A questão é o tempo dessa percepção. Qual é o time desse processo? Se nós vamos ser capazes de trazer multidões às ruas a tempo de barrar esses ataques, ou se a ficha vai demorar mais a cair, e quando nós conseguirmos mobilizar mais, porque a água vai bater na bunda, talvez muita coisa já possa ter passado. Esse é o tema que está colocado para nós hoje. Né? Reação vai ter, não é possível. Não tem como, em qualquer lugar do mundo, não haver reação com essa lista de medidas. Né? O tempo dela é o decisivo, e esse tempo também depende de nós. Da nossa capacidade de dialogar, de conversar com as pessoas, de convencer. Uma parte da militância social ficou envergonhada com esse processo. E tem receio, não dialoga com colega de trabalho, não dialoga com vizinho, não dialoga nos espaços sociais. Né? Isso tem a ver com uma crise das nossas organizações, dos nossos movimentos. Tem a ver com o fato de muitas das nossas organizações terem deixado de fazer trabalho de base. Né? Vejam, eu acho que é um exemplo, é claro, muito diferente, mas é um exemplo que a gente tem que estabelecer um paralelo. Por que é que as igrejas pentecostais e neopentecostais crescem tanto no Brasil? Elegeram o prefeito do Rio de Janeiro agora. Tem uma bancada. Mas não só do ponto de vista político, tem influência. O Jornal da Igreja Universal é o jornal de maior tiragem no Brasil, de longe. A Folha de São Paulo tem 200 e tantos mil exemplares. A Folha Universal tem 1.700.000 exemplares. Chegam em toda parte. Né? Conseguiram isso porque fazem o que a esquerda e os movimentos deixaram de fazer. Trabalho de base. Quem mora em periferia sabe. É todo dia batendo na porta, entregando panfleto, é dialogando com as pessoas, é buscando saber como está, é levando para a igreja, é acolhendo. Este processo que a esquerda fez e construiu as suas melhores ferramentas através disso, e que a esquerda foi deixando gradativamente de fazer, não existe espaço vazio. Essas igrejas foram fazendo, e se tornaram uma grande força, com grande capacidade de influência. Nós precisamos retomar o pé no barro. Nós precisamos retomar as condições de dialogar com o nosso povo. Né? E, nesse sentido, uma cartilha como essa é fundamental. A gente tem que ter as ferramentas. Né? Uma cartilha com ilustração, não aqueles materiais insuportáveis que nem a gente aguenta ler, com a letrinha pequena, com um negócio que ninguém lê. Né? Uma cartilhinha dessa, boa, com desenho, com ilustração. Né? Isso é interessante. Vídeos. Foi produzido um excelente material audiovisual da PEC pela Frente Povo Sem Medo, que rodou, teve 2, 3 milhões de visualizações nas redes sociais. Né? Então, nós temos que desenvolver mais ferramentas como essas. E nós temos que perder o receio, porque de fato ficamos acuados no último período, por tudo que aconteceu, de dialogar com a turma. Nós temos que estar levando esse debate adiante, né? Para que a gente consiga ter uma reação rápida. Eu quero terminar dizendo o seguinte:
O ano que vem, 2017, vai ser um ano decisivo para a história brasileira. Em relação a todos esses ataques. É ali que a coisa vai se consumar. Tanto se eles vão ter condições e capacidade de levar adiante isso, como se nós vamos ter condições e capacidade de reagir e resistir a isso. Né? Uma coisa é segura, 2017 vai ser um ano de muita instabilidade, de muito conflito social no Brasil. Né? Vejam o que está acontecendo nos estados. Rio, aqui, Paraíba, Distrito Federal, vai ser feito cascata. Os estados falam, não conseguiram pagar 13º. A proposta no Rio é escandalosa, é reduzir os salários dos servidores em 30%. Nem o pacote grego da Troika foi isso. Né? Então, isso já gera reação. Eu estava ontem no Rio de Janeiro, fui lá na Assembleia Legislativa, que é onde está sendo votado, ela está sitiada. Tropa de choque, não sei quantas barreiras, né? De muros, portões, grades por todo lado. Ou seja, eles também começam a ficar com medo. Começam a perceber que estão indo longe demais. E que isso gera reação social, já começou a gerar uma reação social. Né? No ano que vem nós vamos ter isso em larga escala. Na minha opinião. O ano que vem nós vamos ter um colapso de serviços públicos, em especial da saúde. Pensem uma coisa. A primeira coisa que o peão fez, quando melhorou um pouquinho de vida no governo do Lula, da Dilma, melhorou a sua renda, uma das primeiras coisas que a família trabalhadora fez foi pegar um plano de saúde. A primeira coisa que ele desfaz agora, quando fica desempregado ou quando tem arroxo salarial, é do plano de saúde. Nesse ano nós tivemos 1.700.000 pessoas no Brasil que saíram dos planos de saúde privados. Vão para onde? Para o SUS. E precisamente no momento em que o SUS está sendo seco de investimento social. Isso é colapso na certa, é choque de oferta e procura. Você tem um aumento da procura pelo serviço público e uma redução da oferta por conta do ajuste fiscal. Nós vamos ter hospital fechando no Brasil. Médico sem receber, sem remédio, sem nada. Vai dar problema. Não é? Vai ter reação. Toda a questão nossa é para que lado vai isso. Que esse país vai ter conflito social, mobilizações muitas vezes espontâneas, que vão passar por fora das nossas organizações. Que vai ter isso me parece algo seguro. A questão é para que lado vai. Nós vamos ter capacidade de canalizar isso para um projeto organizado de resistência e que aponte contra essa hegemonia para um projeto popular ou não? Porque isso também pode ser canalizado por outro lado. Pela direita, inclusive. Vocês sabem quem propôs o impeachment do Pezão na Assembleia do Rio de Janeiro? Bolsonaro. Uma parte da direita começa a querer surfar nessa onda e se a gente não for capaz de apresentar um projeto, um caminho para organizar essas lutas, isso pode ir para um lado muito perigoso. Mais autoritário, mais duro ainda. O desafio que está colocado para nós não é pouca coisa. Né? O ano que vem vai ser decisivo para ele. Nós temos que estar juntos. Não tem a menor dúvida. Neste momento, aqueles que não tiverem a visão e ficarem presos à sua questãozinha, no seu quadradinho, no seu corporativismo, está perdido. Porque o ataque é generalizado. Ou a gente resiste conjuntamente, e mesmo com todo mundo junto, já vai ser muito difícil ganhar. Ou a gente faz isso, ou vai apanhar cada um do seu lado. E perder. Então, a questão da unidade das lutas sociais, a questão do fortalecimento da resistência, não é, neste momento, uma questão de escolha. É de necessidade, é uma exigência da conjuntura, é uma exigência da história. Eu espero que a gente esteja à altura desse processo, que as nossas organizações, que a nossa atuação
possa estar à altura para encontrar uma saída para isso, que seja uma saída democrática, uma saída popular, uma saída de esquerda, que faça com que quem pague essa conta que estão jogando nas nossas costas seja o andar de cima, seja 1%. Alguém vai pagar essa conta. Eles estão construindo para que seja os 99%. Nós temos que reverter e fazer com que o 1% pague essa conta. Quero concluir, mais uma vez, parabenizando. Achei muito boa a cartilha, a atividade muito mobilizada. Agradecer, não fiz isso no começo, a presença ilustre do Raul, grande companheiro, símbolo de luta e de resistência, não só aqui no Rio Grande do Sul. E espero que tenha contribuído para que a gente possa enfrentar com mais firmeza os desafios que vêm adiante. Obrigado. Bom, acho que o debate foi muito rico, muito importante. Queria ressaltar os acréscimos ao pacote de maldades que vários companheiros colocaram, a questão das privatizações, que também são muito graves, do pré-sal, o companheiro da FUP levantou isso, enfim, as medidas que pretendem implementar são uma lista muito extensa, né? Evidentemente, se vão conseguir ou não, isso vai depender da nossa resistência. Eu queria fazer essa fala de conclusão para pegar algumas questões que foram colocadas, tanto em relação às eleições desse ano, como a junho de 2013, e também concluir com os desafios que estão colocados para nós para construir um novo projeto, né? Porque é evidente, nós temos uma atuação de resistência que é fundamental, em relação à qual nós temos que ter a mais ampla unidade. Mas só a resistência não basta, né? Só a resistência, inclusive, não atrai setores que estão querendo discutir esperança, estão querendo discutir projeto, para onde vai, né? A gente, obviamente, tem que fazer a luta defensiva, porque senão não tem futuro e não tem projeto, né? Mas nós temos que também apontar para isso. Nesse sentido, o golpe que ocorreu esse ano, na minha opinião, não há dúvida alguma em se caracterizar como um golpe. O próprio Temer já fez isso, inclusive, né? Esse golpe, ele marca o esgotamento de um processo, né, na sociedade brasileira. Particularmente, e eu acho que, olha, nós não podemos ter receio e dedos para fazer uma discussão e uma análise do que foram os 13 anos de governo do PT. A esquerda não pode ficar com medo de tocar nisso. Temos que falar, temos que tratar. É claro que isso não pode em nenhum momento, né, afetar ou inviabilizar a nossa unidade ampla na luta, né? Mas isso precisa ser tratado, né? Durante esses 13 anos, na minha opinião, houve um processo em que, principalmente capitaneado pelo Lula, se construiu um modelo onde houve avanços expressivos para os mais pobres no país, mas isso foi feito sem o enfrentamento dos privilégios dos mais ricos. Isso foi feito sem reformas estruturais, né? Isso foi feito com base num manejo orçamentário que foi possível enquanto houve uma taxa expressiva de crescimento econômico no Brasil. Crescimento esse que teve a ver, é claro, com as políticas do governo, como a ampliação do crédito e o aumento do investimento social, mas que também teve a ver com uma situação internacional favorável, com o preço das commodities, com o crescimento chinês, com tudo isso. A crise de 2008 colocou um teto para esse processo, né? Ainda houve uma reação com a política em 2009,
mas em algum momento o cobertor encurtou. Não dava para manter a mesma política desse ganha-ganha, em que ganhavam os trabalhadores com política de valorização do salário mínimo, em que ganhavam os mais pobres com Bolsa Família, ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida, e que ao mesmo tempo os lucros eram recordes e os ricos continuavam ganhando como sempre. Esse modelo dependia de um crescimento econômico e de contínuo aumento do orçamento. A crise encurta o cobertor e era preciso ali, o Brasil se colocou numa encruzilhada. Na minha opinião, nós estamos num momento, e isso ajuda a explicar os desafios políticos que nós temos hoje, em que não é mais possível ter avanços sociais no nosso país sem conflitos e rupturas. Nem os menores avanços. A burguesia não tolera mais. Né? A própria burguesia rompeu com este pacto quando dá o golpe. A burguesia entendeu que não dava mais para ter o ganha-ganha. Agora era momento do ganha-perde. Né? Era momento de substituir um pacto e um consenso por uma política de espoliação que eles estão aplicando com o governo Temer. Isso, para nós, coloca o desafio de pensar um projeto contra-hegemônico no Brasil. Eu acho que isso tem a ver, eu comecei por aí porque acho que isso tem a ver muito com junho de 2013 e também tem a ver com a crise de representatividade que foi expressa nas eleições desse ano. Vejam, junho foi o estouro de um caldeirão. Vou entrar aqui no debate do movimento Passe Livre, da pauta que estava imediatamente colocada, embora seja expressivo que seja uma pauta de mobilidade, de questões urbanas, né? Mas ali, em junho, se marcou a quebra de um consenso social. Se nós olharmos a curva de aprovação do governo Dilma, nunca se voltou ou se recuperou a aprovação que se tinha até maio de 2013. Teve uma queda brutal em junho, depois teve uma recuperação em 14 no segundo turno das eleições, depois caiu brutalmente. E ali expressou, eu acho que uma insatisfação importante com o sistema político, não é à toa que a reação da Dilma naquele momento é propor o plebiscito pela reforma política, né? E isso foi disputado. Eu não acho que é correto analisar junho de 2013 como um movimento da direita. Não foi. Né? Ali havia de tudo. Ali havia uma insatisfação difusa. A direita foi capaz de canalizar aquilo para um outro projeto melhor do que a esquerda. Então, junho deu duas vertentes. De junho também surgiu uma juventude disposta a fazer ações radicais e de enfrentamento, como a juventude que está ocupando escolas. A matriz dessa juventude que está ocupando escolas hoje também remete a junho. De novos movimentos que surgiram no país. Agora, junho, a matriz que teve mais força de junho foi aquela que desagou nas manifestações com camisa da CBF pelo país que levaram ao impeachment. Né? Polarizou a conjuntura. Se quebra um consenso e se polariza a conjuntura. Naquele momento, eu acho que tinha uma questão de fundo, que é uma crise brutal de representatividade, que não é um privilégio do nosso país. Nós vivemos hoje uma crise de representatividade das democracias liberais como um todo. Donald Trump está aí para ser a expressão disso. Né? Há uma rejeição à política e ao sistema político, um entendimento de boa parte do povo ao redor do planeta de que este modelo não os representa. Esse foi o grito do 15M em Madrid. Não nos representam. Este, de algum modo, foi o grito de junho de 2013 aqui. Este foi o grito de uma série de manifestações pelo mundo. Né? Qual é a nossa questão? Este sentimento que se traduz em antipolítica, que se traduz em desalento em relação a alternativas, nós precisamos construir uma resposta à esquerda para isso. Uma resposta contra-hegemônica para isso. Porque se nós não construirmos, vai ser Trump, vai ser Berlusconi, vai ser Dória, né? E daí para baixo.
aqueles que se apresentam como de fora da política e que, por isso, não caem na vala comum da rejeição aos políticos, mas que são políticos até a medula e representam um projeto de atraso, né? Representam um projeto, às vezes pode ser pior, né? O gestor, como foi o discurso do Dória, e ganhou em São Paulo no primeiro turno por isso. Porque fez uma campanha de marketing dizendo: eu não sou político, eu sou gestor. Né? E isso pode gerar, inclusive, soluções muito autoritárias, personalistas, a estilo Bolsonaro, né? Caricaturais aqui no Brasil. A direita tem sido capaz de lidar com a crise de representatividade e oferecer respostas para ela. Agora, essa não é a única alternativa. Da mesma forma que na maior economia capitalista no mundo, a crise de representatividade desagou em Donald Trump, e desagou não porque as pessoas amam Trump, mas porque a Hillary era muito mais associada à velha política do que ele. Possivelmente, se o candidato fosse o Bernie Sanders, o Trump não ganhava essa eleição. Porque disputava o sentimento de rejeição à política com o discurso pela esquerda. Mas da mesma forma que nos Estados Unidos deu isso, na Espanha o resultado dessa crise de representatividade foi o Podemos. Uma solução à esquerda que conseguiu dialogar com a juventude, com redes sociais, com novos movimentos, com um sentimento de horizontalidade, dialogou com tudo isso e construiu uma resposta política com um projeto contra-hegemônico, caracterizado, se diferenciando de um modelo político que as pessoas não se sentem mais representadas. Nós temos que ser capazes de construir alternativas aqui. Né? Nós temos que ser capazes de pegar este sentimento de antipolítica e dar uma tradução para isso num projeto de rejeição a um sistema político falido, de rejeição a um sistema onde 1% tem mais do que 99%, e apresentar um projeto contra-hegemônico. Isso vai exigir de nós mudanças nas nossas práticas, na nossa gramática, na nossa forma de se comunicar e dialogar, na nossa forma de agir na base com os nossos movimentos. Né? Esse desafio, na minha opinião, está colocado juntamente com o desafio de resistência ampla, intransigente e dura ao conjunto dos ataques. Nós temos que resistir aqui agora em relação a essas medidas do governo Temer, mas temos também que ter a maturidade, o senso autocrítico e não ter medo de fazer uma reflexão sobre o que nós queremos de projeto para o país. Né? E de que forma nós vamos evitar que isso seja totalmente canalizado por uma ofensiva da direita mais atrasada, que aí pode se consolidar, aí sim, um deserto de décadas. Aí sim pode se abrir e se cristalizar um período de regressão social e política, de regressão democrática no Brasil, que vai ser difícil ver luz no fim do túnel. Ainda há tempo, né? Mas nós precisamos ter também esse senso de urgência histórica. Eu concluo mais uma vez agradecendo ao convite, agradecendo a atenção de todas e todos, e acho que esse debate, o que está nessa cartilha, precisa ir adiante dessa sala, precisa ir além, ser trabalhado nos locais de trabalho, nos locais de moradia, com todos e todas, para a gente fortalecer essa resistência. Obrigado. Gente, primeiro informar os sindicatos de bancários do interior que junto ali onde estava sendo feito o credenciamento tem cartilhas para que os sindicatos possam levar. É uma inicial, talvez não dê para toda a base, mas talvez até estimule, né, que depois a gente consiga ir reproduzindo mais dessas cartilhas. Por último, eu gostaria então, em nome da direção da FETRAF, primeiro agradecer mais uma vez ao Guilherme Boulos por estar aqui nesta manhã, agradecer a presença de todos e todas, delegados sindicais, dirigentes, representantes de outras categorias, e que
o que a FETRAF espera, na verdade, é isso. Quer dizer, é o início de um processo onde a gente quer dar esta contribuição, se comunicar, que as informações cheguem nas bases, porque, de fato, nós precisamos mobilizar o conjunto daqueles que nós representamos. Não é mais possível que a gente faça atividades das ruas apenas com dirigentes e vanguardas. O que nós esperamos é conscientizar a classe trabalhadora e o conjunto do nosso povo para a necessária mobilização que se apresenta neste momento. Então, eu gostaria de agradecer, desejar um bom retorno a todos e todas que têm que retornar ao interior do Estado e que voltem, né, com um pouco mais de disposição. Eu ouvi alguém falando aqui e vou repetir muito essa frase: vamos esperar para ser pessimista num momento melhor. Eu acho que não tem espaço para pessimismo neste momento. É acreditar que a partir da luta coletiva a gente consiga resistir e criar alternativas para os nossos sonhos, que ainda vê um país mais justo, um país mais solidário. Muito obrigado para todos vocês.